Queridos irmãos e irmãs, ainda com os contratempos, não conseguimos resolver o problema do sinal e por isso, para não deixar de transmitir uma palavra, estamos divulgando ao menos essa parte, esse trecho da celebração que é a homilia. Hoje, quinta-feira da sexta semana da Páscoa, celebramos na intenção de nossos paroquianos aqui, Tomás Coelho, paróquia Nossa Senhora de Fátima, também da Capela Nossa Senhora da Guia, aqueles que pedem e agradecem, graças recebidas, a cura de alguns que estão ficando bons da epidemia, outros ainda lutando no hospital, nos hospitais. Pedimos por eles, pelos profissionais de saúde, também pelas vítimas desse mal e nossos outros parentes e amigos falecidos. Sineide pensa bem, 7º dia e um mês de Bárbara Klosowski, mãe de nosso irmão Celso. Por essas intenções celebramos nessa quinta-feira da sexta semana pascal. Nós ouvimos na primeira leitura a chegada de Paulo a Corinto. Depois do fracasso de ontem em Atenas, ele deixou aquela cidade, foi para Corinto, onde encontrou Priscila e Áquila, um casal de judeus que estavam em Roma e vieram também para Corinto. Interessante como uma das características desse livro de Atos e também as cartas de Paulo são os colaboradores, as pessoas com as quais ele se encontra, faz amizade, as pessoas que fazem parte daquela comunidade ou de cada uma das comunidades. O autor faz questão de dizer os nomes e assim nós vamos percebendo que a fé acontece justamente nesse contexto de pessoas que se reúnem, nesse contexto de comunidade. Ninguém é cristão sozinho, todos estamos ligados por laços às pessoas, não só os laços de sangue familiares, mas existe um laço maior, mais abrangente até, o laço da fé, o laço do batismo, o laço espiritual dos sacramentos que nos congregam numa igreja, numa comunidade e que nos unem, portanto, aos cristãos de todo o mundo. A igreja é formada por essas pessoas, por nós, filhos e filhas de Deus, espalhados em toda a terra, mas ela se concretiza, é bom dizer, nas pequenas comunidades, ou em cada comunidade paroquial, capelas, enfim, outras denominações. A questão a igreja se torna concreta, real, nessas pessoas que se reúnem. Estamos sem poder nos reunir como gostaríamos, sim, mas continuamos unidos por esses laços. Nós formamos a paróquia de Tomás Coelho com a comunidade, com a capela também, Nossa Senhora da Guia. Então, essa comunidade, essa igreja, essa paróquia não é anônima, mas é formada de pessoas. Tem rostos, formamos rostos vivos, como diz São Pedro, pedras vivas da construção que é a igreja. Sim, nós pertencemos a uma igreja maior, pensamos na Arquidiocese do Rio de Janeiro, que está ligada com outras dioceses do Brasil e do mundo, e então a Igreja Católica, que significa universal, isso é, espalhada por toda a terra. Mas as características da Igreja Católica são as características da paróquia de Tomás Coelho, Nossa Senhora de Fátima. São as mesmas características. A Igreja, nós professamos naquele credo maior, una, santa, católica e apostólica. Portanto, a paróquia também deve ser una, santa, católica e apostólica. Então, aproveito para falar sobre isso. Quando ouvimos sobre Paulo e seus colaboradores, nós somos pessoas, somos pedras vivas dessa construção, não anônima, mas com nomes, com pessoas, com rostos bem concretos, reais, pedras vivas que constroem, que formam essa igreja. Você que talvez seja até de outra paróquia ou de outra cidade, não importa, somos católicos todos nós, formamos a grande igreja católica, né? Apenas estou salientando que cada comunidade, cada paróquia é uma célula viva desse corpo espalhado por toda a terra, desse corpo que é a igreja.
e as características são as mesmas, seja da Igreja Católica, universal, em toda a terra, seja da paróquia ou de cada comunidade, una, santa, católica e apostólica. Pois bem, voltando ao texto de Paulo, ao texto de Atos, não é? Paulo, Priscila e Áquila em Corinto, fabricantes de tendas, por isso têm a mesma profissão, isso os aproximou também, não é? Paulo trabalhava também com suas próprias mãos. Interessante que o Senhor costuma chamar pessoas ocupadas, pessoas que trabalham, não é? Se a gente ficar esperando Ele chamar, fica, como disse alguém, deitado numa rede esperando o Espírito soprar, não vai soprar nunca, né? Então é quando estamos realizando atividades, quando estamos lutando pela igreja, enfim, pode ser que você pense, eu posso fazer tão pouco, mas faça, né? Esse pouco que fazemos já é alguma coisa nessa construção da igreja, nesta obra de Deus, da qual nós somos as pedras vivas. Então, mesmo aqueles enfermos, se pensar nos irmãos nos hospitais, até por essa epidemia, apenas estão ali vivendo, lutando pela vida, respirando com dificuldade, às vezes conseguem rezar, às vezes não, mas eles ali estão, a igreja está pulsando neles, pelo coração deles, pela vida deles, a igreja também vai caminhando, não é? Por isso é importante oferecer tudo o que nós fazemos, pelo crescimento da igreja, pelo bem da igreja espalhada em toda a terra e também em cada comunidade. Então, quando tem um contratempo, uma dificuldade, até um sofrimento, e eu ofereço isso para o Senhor, Senhor, pelo bem da igreja, pela salvação das almas, pela conversão dos pecadores, ora, isso é maravilhoso. É obra de Deus, é obra do Espírito Santo acontecendo através de nós e construindo, edificando a igreja. Por isso, não deixe de oferecer seu dia a dia, seus trabalhos, até os contratempos do dia a dia, não é? Com essa epidemia, todos estamos tendo muitas coisas a oferecer, muitos contratempos a oferecer. Paulo, então, com Priscila e Áquila, forma aquela comunidade. Corinto é uma das, talvez, mais amadas igrejas que Paulo fundou, que ele conheceu, não é? Deu muito trabalho para ele, é bom dizer. Havia ali muitos dons, muitas pessoas com diversos carismas, havia ali também muitos pecados, muitas dificuldades, muitos desvios, e ele tem que muitas vezes corrigir, escreve cartas, enfim, procura exortar, procura conclamar os irmãos a esse crescimento. Assim como todas as igrejas, assim como todas as comunidades, assim como a nossa comunidade também, né? Rica em dons, rica em carismas e com as dificuldades, com os problemas de cada igreja, de cada comunidade. O importante é que Deus vai agindo, a sua obra vai acontecendo. Como nós respondemos no Salmo, o Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Em nós, através de nós, em nossa comunidade, seu poder se manifesta, o poder do Senhor se manifesta. O Evangelho, já quase o final do capítulo 16, o discurso de despedida de Jesus, ele continua nesses dias anunciando a sua partida que está próxima. Os discípulos ficam confusos, ficam preocupados, ele tenta tranquilizá-los, não é? Pouco tempo me vereis, pouco tempo não me vereis, depois me vereis de novo e assim por diante. Eles ficam pensando o que é esse pouco tempo, o que vai acontecer, para onde ele vai, que história é essa? E a frase final, vossa tristeza se transformará em alegria. Essa é uma verdade para nós, no dia de hoje, nesses tempos difíceis que vivemos, ter essa consciência muito clara. O que nós oferecemos, o Senhor transforma. O que eu não ofereço, aquilo que eu guardo para mim, mágoas, tristezas, pecados, erros, enfim, Ele não vai fazer nada, Ele não pode fazer, Ele respeita a decisão de guardar. Eu vou ficar com o coração cada vez mais pesado, cada vez mais endurecido, cada vez mais triste, cabisbaixo, mas quando eu apresento ao Senhor, quando eu entrego nas mãos dEle, começa a acontecer isso, a tristeza se transformar em alegria. Que o Espírito Santo nos ajude, nos conduza nessa direção de oferecer toda a nossa vida, nossos trabalhos, também nossos contratempos, para que o Senhor transforme em bênção, em alegria, em salvação e conversão para toda a igreja, para a nossa comunidade,
para toda a igreja em toda a terra. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.